Então, bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos. Uma feliz semana, muito abençoada para cada um de nós. Vamos seguir a série Beneficência Social, está sendo maravilhosa. Lembrando, viu, irmã Jeremias, que no final tem que contar uma experiência, não pode passar de não contar essa experiência, tá? Relacionada à beneficência social, ou sua, ou da igreja, ou de alguém que você ouviu e marcou. E hoje o capítulo 13 vai nos falar sobre organizando a igreja para a beneficência cristã. E conosco está o missionário Jeremias Fontinelli, aqui da Associação Aspar. Seja bem-vindo. Obrigado, irmã. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e, mais uma vez, nesta manhã, estar aqui com os irmãos. Faz alguns dias que a gente não participa, mas a gente sempre ora pelo departamento de intercessão, que Deus possa ajudar, né, os irmãos, especialmente a irmã que está na frente, né, a irmã Alexandra. Deus possa ajudar também suas colaboradoras. A oração, irmãos, é algo muito fundamental na vida de todos nós. Segundo o texto inspirado, é a respiração da alma, né? Então, que nós possamos estar sempre dedicados a esses momentos especiais de oração. Quero agradecer às irmãs pela oportunidade que está estendendo a nós de comentar um pouco sobre a palavra de Deus. O livro Beneficência Social está muito focado de nós fazer o melhor de nós para Deus. E o melhor de nós para Deus envolve tanto o trabalho missionário, na esfera de pregar a palavra, mas também na esfera de ajudar o próximo. Então, engloba tudo isso. E é magnífico quando nós estudamos esse livro e meditamos nele e trazemos as experiências, as orientações que estão dentro dele para a nossa própria vida. Isso que é o mais importante quando nós usamos a palavra de Deus. E como a irmã Alexandra falou, hoje nós iremos estudar neste livro, né, especialmente no sentido do capítulo 13, que é um tema organizando a igreja para a beneficência social. Então, a igreja de Deus, ela deve ser organizada para que nós possamos ser um verdadeiro cristão, trazendo benefício a nós e também ao próximo. Se nós for uma pessoa que realmente amamos as outras, segundo Mateus capítulo 5, diz que essas obras são tão maravilhosas que nós iremos praticar na palavra, nas ações, na amizade, aonde estiver. Diz que essas obras os homens irão ver e dão glória a Deus. Então, o livro Beneficência Social é algo magnífico para que nós possamos aprender o que realmente ser um cristão de dentro para fora, não de fora, tentando transformar o dentro, não, tem que transformar o de dentro para fora. Irmãos, o texto que foi lido em Mateus capítulo 5, o verso 43 e o 44, explica que duas organizações. A primeira, uma organização antes de Cristo, e a segunda, Jesus agora demonstrando uma nova organização. Igreja, os irmãos, sei que os irmãos entendem isso, não é só o templo. Igreja somos nós. Nós todos formamos uma igreja. Aqui eu estou vendo que tem 37 pessoas. Aqui é uma igreja. Você é uma igreja. E olha como era a igreja antes de Jesus. Como era a organização, especialmente com relação à beneficência social ou beneficência cristã. Olha como é que é. No verso 43 do capítulo 5 de Mateus, Jesus ele falou o seguinte: vocês foram ensinados, ou em outras palavras, vocês ouviram que deve amar o teu próximo e odiar o seu inimigo. Irmão, isso aqui era uma discussão tão profunda, tão enraizada no coração das pessoas, da igreja da época, e as pessoas, elas brigavam para saber quem era o próximo. E o inimigo, claro, isso é muito mais fácil de ser explicado por nós e julgado por nós. Então, as pessoas eram assim, Jesus ele falou, vocês foram ensinados,
foram organizados a amar o próximo, que você julga ser o teu próximo, e odiar o inimigo, que você julga ser o seu inimigo. Isso estava tão claro que o próprio apóstolo Pedro, né, antes de receber aquela missão de transformação que Jesus operou na vida dele, ele perguntou: Senhor, quantas vezes eu posso perdoar o meu próximo? Veja, até 7. A igreja estava indo em um ponto que, se alguém ofendesse 7 vezes, parava de ser próximo. Irmãos, era algo muito sério. Eu quero só pensar aqui e fico pensando, será que esse mesmo costume, que é tão fácil ser crente nesse sentido, que o povo na época vivia hoje, na época, né, lá, será que hoje também nós não estamos vendo? Veja, nós precisamos se organizar, irmãos, com Deus. Às vezes, vamos organizar a igreja. Nós não pensamos em nós. Cobramos o ministério luta todos os dias, todos os momentos para organizar. E nós, como igreja, como é que estamos? E Jesus, então, agora explica uma nova organização, muito mais profunda, muito mais cristã, que vai trazer benefício a todos ao nosso redor. Olha o que ele diz no verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Epa, agora começou algo mais esclarecedor. Jesus, ele falou que não deve amar só o próximo, mas também o inimigo. Agora vai mais além, irmão. Bendizei aos que maldizem vocês, irmãos. Isso aqui é muito profundo. Realmente precisamos orar. Como a irmã Abigail falou, precisamos mudar a nossa alimentação. Para nós ser manso e humilde de coração, não deve só buscar a Jesus, mas devemos também mudar a alimentação, toda a nossa conduta, para ir até Jesus. Porque Jesus falou que antes de ir até Ele, devemos renunciar ao nosso eu. E veja aqui, qual é o eu humano pecador que vai falar bem daqueles que vivem falando mal de você? Quem é? E veja, o texto diz que nós temos que amar e falar bem daqueles que falam mal de nós. Fazei bem às pessoas que te odeiam. Ei, irmão, que organização. Jesus agora está mostrando um novo mundo, uma nova geração de organização para a igreja. E essa organização não era só para os discípulos, era para nós também. E mais, orai pelos que vos maltratam. E orai também pelos que vos perseguem. Agora veja, se nós fizermos essa organização na vida, Jesus agora complementa dizendo assim, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Que Deus seja louvado. Nós não estamos, irmão, mais na escuridão. Nós estamos na luz. A luz veio a este mundo. Só que, como igreja, nós temos agora que aceitar essa luz e viver esse mérito que Jesus ensinou para nós como organização. Só que o texto de João 3 diz que a luz veio a esse mundo, verso 21, só que os homens não quiseram a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Veja, Jesus estava mostrando com clareza uma organização cristã, beneficente para todas as pessoas ao nosso redor, e especialmente para nós. Porque se nós completar esse texto na nossa vida, Jesus ele prometeu, você vai aprender de mim a mansidão, a humildade, e vai achar algo que muita gente na igreja, no templo, não está achando. Descanso para as vossas almas. Irmãos, a alegria, esse descanso não vem de nós. Vem através da nossa perfeita obediência e organização de dentro do nosso ser, através dessa doutrina que Cristo pregou para nós. No verso 45 diz mais, porque faz o sol se levantar sobre os maus e bons? Deus, ele dá um exemplo, Jesus dá um exemplo de como deve ser nossa igreja dentro do nosso coração. E mais, ele faz com que a chuva desça sobre o justo e os injustos. Pois, se amar os que vos amam, que galardão vocês vão ter? Não fazem isso também os ímpios? Se vocês abraçam, saudam, têm uma amizade com os irmãos, também os publicanos fazem isso só com os irmãos? Irmãos, nós devemos ser amigos de todos. Eu fico triste, irmãos, às vezes, quando eu participo de reuniões entre nós, posso falar isso, que eu acho que quase todos aqui que estão participando são membros ou pessoas que realmente creem na mensagem.
lamentavelmente, às vezes, em nosso meio, tem pessoas, irmãos, que não são bem tratadas. Não são bem tratadas. Às vezes vem um irmãozinho que não fazer como a profecia de Jesus, não tem muita aparência, né? E aí, às vezes, não é bem apresentado, não é bem acolhido como deveria ser. Irmãos, isso não é a conduta cristã. O próprio Jesus está falando que nós devemos reverter esse caso, matar esse egoísmo, matar essa forma de ser cristão e mudar agora para um verdadeiro cristianismo dentro do nosso coração, que é amar a todos de forma iguais. Levando então, irmão, em conta, o próprio livro diz que a Igreja de Cristo na Terra foi organizada para os fins missionários. E o Senhor deseja ver a igreja toda idealizando meios e planos pelas quais grandes, pequenos e ricos, até os pobres, possam ouvir a mensagem da verdade. Irmão, nós precisamos, irmãos, escutem, falo nós, eu e você, precisamos parar de pensar tanto plano para a vida material, porque o próprio Jesus disse que se nós ficar focado nisso, o nosso coração vai ficar sobrecarregado. E, lamentavelmente, a consequência da natureza disse que nós vamos pôr em primeiro lugar. Irmãos, vamos planejar planos para levar o evangelho para aquele vizinho que vive bebendo. Como, Senhor? Vamos orar, pedir inteligência, sabedoria. Não é assim que Tiago diz? Se falta sabedoria, nós temos que fazer o quê? Peça ao Senhor, Ele vai te dar. A sabedoria do alto para levar o evangelho. Às vezes um ato de bondade que nós fazemos. Olha, irmãos, isso é algo magnífico. Eu vou contar para os irmãos um ato de beneficência social, justamente o que a irmã me pediu, no final, de alguém que eu ajudei e as portas abriram para o evangelho. Então, isso é o que a palavra aqui está dizendo, a palavra inspirada, não está escrevendo, que nós temos que sentar, idealizar planos para nós levar a palavra de Deus como missionário para os ricos, para os pobres, para os pequenos, enfim, para toda a classe. E mais, o Salvador do mundo devotou mais tempo ao trabalho de cura, de ajudar os doentes, de ajudar os enfermos, de ajudar aquele que estava precisando comer, do que pregar. Irmãos, que coisa interessante. Às vezes nós estamos tão focados só de pregar, fazer estudo bíblico, mas nós estamos, às vezes, esquecendo de algo tão essencial, que é demonstrar isso em prática, em obras. E o próprio Jesus, ele ensinou isso para nós, para que nós não possamos ficar perdidos. Ele passou mais tempo servindo as pessoas, ajudando elas na forma prática. Diz que Jesus, às vezes, ficava sem comer, dando a comida para os outros, para as pessoas que precisavam. E quando ele não tinha comida, porque era muito pobre, diz que ele oferecia um copo de água fresca. Maravilhoso. Eu preciso, como pessoa em Cristo, andar nesse caminho, nesse exemplo. Como irmãos, nós precisamos ser humildes bastante para aceitar essa verdade, ser humilde bastante para dizer, Senhor, eu preciso de mudança. Esse texto que eu falei para os irmãos, às vezes o irmão achou interessante, queira passar para a sua igreja, para alguém que você conhece, ou meditar nele, você vai anotar aí. Está em Serviço Cristão, página 132. Os irmãos podem ir lá, esse texto vai estar lá, tá bom? Cristo passou mais tempo fazendo beneficência social, de ajudando aos pobres, planejando plano junto com os discípulos, mostrando em ações todos os dias, mais tempo do que falando, pregando. Muito bem, irmãos, no capítulo diz que para uma igreja ser bem organizada, deve começar pelo templo, pela própria igreja. Claro que início de tudo, no sentido geral, deve ser iniciado aqui no nosso coração. Claro, isso é irrefutável. Só que vamos materializar isso e levar a um conjunto social entre todos. Uma igreja. A igreja de Cristo deve ser organizada. E eu estava meditando em Amós, capítulo 9. Eu achei algo muito interessante, irmãos. Os irmãos podem depois abrir a sua Bíblia aí, você que quiser anotar esse texto. No capítulo 9, especialmente no verso 11, diz que Deus, ele sentiu saudade
que são atributos humanos, nós, imagem e semelhança de Deus. Deus, ele sentiu o desejo de restaurar a tenda caída de Davi, ou seja, restaurar a forma que Davi tinha de cultuar a Deus. Irmãos, eu fiquei pensando, por quê? Porque Deus quer restaurar uma igreja de um homem que não era digno de construir um templo para Deus? Quando ele se ofereceu para fazer o templo, porque era tenda era vamos falar no nosso português, era um barraco de couro, de pano, e Davi olhou e falou, Deus não é digno de estar, nós cultuando ele num barraco, numa tenda. Eu quero construir um templo magnífico para honrar o nome de Deus, e as pessoas chegam aqui e dizem, esse Deus é digno de louvor. E Deus falou, ei, você não vai fazer não, você tem as mãos cheias de sangue, você é um homem sanguinário. Então, porque Deus estava mostrando aqui para nós, olha, eu estou com saudade, eu quero restaurar o culto, a organização da igreja de Davi. Por que Deus não falou, olha, eu quero restaurar a de Abraão? Para um homem fiel, um homem justo. Será que Abraão também não fazia cultos na sua igreja, que era aproximadamente 1000 pessoas que estavam ali? Uma igreja, irmão, de 1000 pessoas ao redor de Abraão, louvando a Deus. Magnífico, bênção. Não. E por que não fez de Isaac? Um homem justo, como José, de Jacó, que também tinha um grupo enorme de pessoas ali, adorava a Deus. Era maravilhoso. E como falar de Moisés, um homem que conversava frente a frente com Deus, porque Deus queria restaurar o culto de Davi? Irmãos, eu fiz um estudo analítico, e segundo a minha conclusão, na época de Davi, irmãos, a igreja era tão organizada, tão maravilhosa, que as pessoas cultuavam todos os dias. E eu fico pensando, Senhor, realmente precisa esse mesmo espírito nos nossos corações. Hoje é lamentável, irmãos, no dia de quarta-feira, um culto de gratidão, de louvor a Deus. A igreja está com poucas pessoas. Lamentavelmente, isso é verdade. Eu sei que na sua igreja também é assim. Isso virou algo que está abrangindo todos os nossos lugares. E Jesus, ele falou, olha, eu sinto saudade da época do culto de Davi. Era um culto de oração, um culto de adoração, era um culto onde as pessoas eram fervorosas. Era um culto onde eu via o poder meu entrando nas pessoas e agindo nos seus corações. Ei, você como igreja, você realmente já parou para pensar, o seu culto é como o culto de Davi? Irmão, Davi chegou e disse assim, olha, Senhor, eu quero morar no teu santo templo todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, eu quero estar lá orando, louvando o seu nome. E nas últimas suas palavras, no livro de Salmo, ele disse assim, olha, todo ser que respire, louve o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Veja, irmãos, se nós, como igreja, perdemos essa essência que Davi tinha, nós devemos buscar a Deus imediatamente. Os tempos estão próximos, os dias são maus, e nós precisamos voltar para Deus imediatamente, como igreja organizada, e cultuar o Senhor Deus poderoso, todos os dias, todos os momentos, aonde nós estivermos. Especialmente no dia de culto, nós precisamos ensinar os nossos irmãos, orar por eles, orar pelos fracos que não querem ir, ajudar, incentivá-los. Irmãos, nós precisamos ter essa essência. A primeira organização, ir para a igreja, cultuar o Senhor, buscar a Deus no santo templo de Deus. E mais, essa obra não para só de cultuar, organizar a igreja. Nós precisamos olhar as pessoas que são mais atacadas na igreja. Eu costumo dizer que os casais são muito atacados. Realmente são. Muito. A igreja se preocupa, muitas conferências falando sobre casais. Mas você já parou para pensar como os nossos jovens também são atacados? Hein? As crianças, irmãos, lamentavelmente nossas crianças estão 100% ligadas no celular. E sabe Deus o que estão vendo? Veja, nós precisamos, irmãos, preparar, organizar uma juventude. Ei, você que é idoso,
Você que já tem seus 50, 60 anos, um pouco desmotivado, porque a Bíblia diz que já começa a canseira. Você precisa renovar esse espírito, ajudar a juventude. Quando eu era jovem, eu via uma pessoa mais de experiência, dando atenção para mim, irmãos, isso era magnificante para mim. Me incentivava, me impulsionava, eu ficava tão feliz. E eu dizia, esse irmão bem aí, ó, esse irmão aí mais velho aí, ele não é igual aos outros, não. Esse irmão aí é animado. Por quê? Isso me incentivava. Eu dizia, rapaz, o irmão aqui é animado. Então, você que é aí que passou da idade de juventude, se organize, busque a Deus, ajude essa classe. Isso também vai ajudar muito. E a beneficência social e cristã inclui isso, irmãos. Não somente ajudar com materiais, algo de material, né, comida, essas coisas, mas também na parte física e psicológica e também cristã com as pessoas. Outra coisa, irmãos, nós devemos, como igreja, ter grupos bem organizados para que nós possamos trabalhar entre a vizinhança nossa, a vizinhança da igreja, e isso deve ser no sentido sempre missionário. Sempre missionário. Eu fico triste, irmão, às vezes as pessoas, elas fazem um trabalho missionário, mas, lamentavelmente, às vezes, ela está indo mais para a amizade do que para ganhar a alma para Cristo. Às vezes isso acontece, irmãos. E nós, como cristãos, nós temos que primeiro ser o reino de Deus e a amizade, automaticamente Deus vai dar para nós. Então, isso que devemos ser sempre cristão e missionário, onde nós devemos ter essa organização. O texto aqui no livro diz assim, ó, lançai o eu para trás de vós, deixai que Cristo vá à frente com a vossa vida e poder. Deixai que esta obra introduza sem demora, e a verdade será como fermento na terra. Irmão, se nós ler esse livro e pegar todos os conselhos, diz que a nossa obra será como um fermento. Ela irá ter um resultado maravilhoso. E vocês irão ver e sentir o poder de Deus na obra dessa igreja que está dentro de você. E mais, quando tais forças forem postas a operar, em todas as nossas igrejas haverá um poder renovador. Irmãos, quando a igreja de Deus se organizar para operar um trabalho missionário de coração, diz que Deus agora vai operar um poder renovador, transformador, vitalizante nas igrejas, porque os membros estão fazendo exatamente aquilo que Deus determinou fazer. E que todas as nossas igrejas sejam ativas, zelosas, animadas e entusiasmadas pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo. E essa igreja de Deus se chama você e eu. Correto? E mais, quando Jesus ele estava aqui na terra, ele ensinou como nós devemos fazer o trabalho missionário. Marcos 6, verso 7, capítulo 6, verso 7, diz que Jesus chamou os 12, igreja pequena, né? Era 12 membros, o resto era apenas alguém que visitava, acompanhava, mas membro mesmo era 12. E ele agora deu uma ordem dizendo, olha, vocês não podem sair de 3, de 1, não. Saiam de 2 em 2. Vão de 2 em 2. E os discípulos foram, irmãos. E segundo Lucas, disse que eles voltaram tão alegres, porque naquele dia foi um sucesso. A igreja operou milagres, a igreja operou maravilhas. Oraram, pessoas foram curadas. Mas, se nós fizermos um trabalho realmente de coração, Deus também agirá. Amém. Jeremias, eu acho que ele clicou no botão errado.